Livro Fé Renovada. Autor Jim Cymbala. Com Dan Merrill. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 8. Vencendo o desânimo. Quando alguém diz algo que parece impossível, uma das reações comuns é: cai na real ou está sonhando? Em outras palavras, por favor, volte à terra como o restante da humanidade e crie juízo. Não importa onde more, tenho certeza de que já ouviu este mesmo tipo de crítica, que alguém não está sendo nada realista. Essa pessoa não é como o restante de nós. Pessoas inteligentes que vivem felizes com os pés firmemente plantados no mundo da realidade. Vou lhe falar de uma coisa em que um grupo de pessoas muito espertas demonstraram grande realismo com base em fatos inegáveis, e os resultados foram desastrosos. Moisés havia tirado o povo hebreu do Egito em resposta à promessa de Deus de que lhe daria uma terra maravilhosa. Depois de receber os 10 mandamentos e outras instruções de Deus, Moisés enviou 12 espias para verificar como Canaã era de fato. Deus havia dito que a entregaria aos hebreus. Na realidade, ele começara a fazer essa promessa várias centenas de anos antes a Abraão. Moisés enviou os 12 simplesmente para reunir informações, não para formar opinião. Tudo o que tinham de fazer era ver como era a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita, Números 13, 18 a 20. Parecia um professor de geografia da 5ª série dando à classe uma tarefa para pesquisar na enciclopédia. Ninguém pediu que os espias tirassem conclusões. Ninguém lhes pediu que avaliassem as perspectivas do sucesso militar. Deus havia garantido isso. Contudo, quando retornaram da viagem, 10 espias foram muito além da sua tarefa. Fizeram um relatório minucioso e então foram realistas, acrescentando: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Versículo 31 a 33. Esse relatório ia de encontro a tudo que Deus havia prometido, e assim seu realismo criterioso afetou o destino de toda uma geração de israelitas. O povo começou a entrar em pânico e a murmurar contra Deus. Quem poderia prever que esses homens seriam decisivamente responsáveis pela história? Quem poderia saber que aquele relatório e o desânimo que provocou levariam Deus a dizer: vocês jamais entrarão em Canaã. Em vez disso, vão passar 38 anos vagando neste deserto. Aliás, quase ninguém dentre os que estão aqui hoje entrará na terra prometida. Vocês envelhecerão e morrerão aqui fora, nestas areias. Espantoso é que esse povo já tinha visto Deus fazer muitas coisas sobrenaturais. Tinham visto as 10 notáveis pragas do Egito. Atravessaram o Mar Vermelho pela fé, crendo que a represa miraculosa das águas seria firmemente mantida até que atravessassem. Viram Deus sacudir uma montanha com força trovejante. Viram Moisés descer do monte com a lei divina, escrita pelo dedo de Deus sobre pedra. Mas agora preferiam crer um relatório humano.
em vez de crer em uma promessa de Deus. A Bíblia chama o relatório dos 10 espias de negativo, Números 13:32. Outras versões bíblicas, Ara, Arque, Eca, dizem que com aquele relatório eles infamaram a terra. O que havia de tão difamador nele? Afinal, as informações eram exatas. Os israelitas não eram iguais às ferozes tribos de Canaã. Mas o relatório dos espias estava cheio de incredulidade e resultou em profundo desânimo entre o povo de Deus. Deus foi provocado pela desconfiança do povo. Milhares de anos depois, pouca coisa mudou para o povo de Deus. Será que cremos no que os nossos sentimentos e as circunstâncias nos dizem? Ou cremos no que Deus tem prometido fazer? Derrotando o grande D. Essa história ensina diversas coisas. O início da corrida não conta, e sim a chegada. Esse povo, por se entregar ao desânimo, jamais viu o cumprimento da promessa de Deus na vida deles. Hoje, às vezes, nos enganamos com uma teologia que resmunga. Bem, Deus vai cuidar de tudo de alguma forma. Não importa o que façamos, o Senhor é soberano, você sabe. Não exatamente. A verdade é que sem fé é impossível agradar a Deus. Recebemos coisas, e até mesmo as que Deus nos tem prometido, somente se tivermos fé. Como Jesus disse aos 2 cegos, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus 9:29. Isso significa que na nossa vida contaremos com a presença de Deus à medida da nossa fé. Apropriamo-nos das promessas de Deus apenas pela fé. Deus está procurando pessoas que creiam nele e o levem a sério, não importando o que as circunstâncias indiquem ou o que as outras pessoas digam. Josué e Caleb, os espias da minoria, eram dessas pessoas que levam Deus a sério. Subamos, disseram, e tomemos posse da terra. Números 13:30. Mas viram os mesmos inimigos vistos pelos outros espias. Por isso Deus fez aquele maravilhoso elogio em Números 14:24. O meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Por terem se colocado ao lado da promessa de Deus, Caleb e Josué conseguiram entrar na terra. Mas os outros espias e milhares de outras pessoas morreram pelo caminho. Pressões são exercidas ao longo de toda a vida e fazem-nos parar e desistir. A pessoa mais espiritual do mundo é tentada a ficar desanimada. Lembro-me de ter assistido a uma entrevista na televisão com Billy Graham e com a sua esposa Ruth. Muito franca e sincera, o entrevistador, David Frost, perguntou algo como: então vocês dois oram e leem a Bíblia juntos regularmente, mas diga-me a verdade, senhora Graham. Em todos esses anos de vida em comum com Billy, vocês nunca tiveram problemas ou ficaram desanimados? Nunca mesmo pensaram em divórcio? Nenhuma só vez, ela respondeu imediatamente. Homicídio algumas vezes, mas nunca divórcio. Obviamente há desafios a vencer, mesmo no lar de Billy Graham. Você e eu temos nossas dificuldades, mas o mais importante é terminar a vida ainda confiando em Deus, como o evangelista e sua esposa estão fazendo. Na verdade, a maior batalha da Terra não foi travada nas praias da Normândia ou em Hiroshima ou no Golfo Pérsico. Antes rugiu dentro do seu coração e do meu a batalha para crer. O justo não deve apenas começar pela fé, mas deve também continuar vivendo pela fé. Romanos 1:17. A fé é uma questão essencial na vida do dia a dia, assim como no início da salvação. Como disse Atanásio, um dos pais da igreja, nada posso fazer sem a ajuda de Deus.
e isso a cada momento, pois enquanto estivermos na terra, acaso haverá um simples instante em que nos declararemos livres da tentação ou protegidos do pecado? Apenas a graça de Deus pode nos guardar e essa graça é ativada pela fé. Caleb andou nessa atitude de fé toda a sua vida. O livro de Josué apresenta-o na sua velhice, muito tempo depois da viagem dos espias, fazendo um discurso vigoroso ao seu igualmente idoso companheiro Josué, que agora se encontrava responsável pela nação. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. E lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Josué 14, 7, 8, 10 ao 12. Caleb nunca se aposentou, continuou lutando, e a fé o manteve jovem e forte de coração. No final, desejou lutar contra os inimigos do Senhor, por mais entrincheirados que estivessem. Sabia que Deus podia fazer qualquer coisa e queria participar da ação de Deus enquanto pudesse. O desânimo parece que nunca solapou o seu vigor espiritual. Agora vemos a importância do versículo de Hebreus que diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Hebreus 10, epitáfio 25. Terrível. Ir à igreja e ter comunhão cristã jamais deveria nos deixar desanimados, mas há muito disso ao nosso redor. Mesmo quando Deus sonda os nossos corações muito diretamente, procurando o pecado, ainda assim somos edificados, porque, quando o Espírito revela nossa desobediência, ele purifica e fortalece o nosso coração. Ele mostra suas promessas e seu amor sob uma luz nova e clara. Um dos principais nomes do Espírito Santo é Consolador, e um dos principais nomes do diabo, que gosta de imitar o Espírito Santo, é Acusador. O Consolador nos encoraja e nos edifica. O acusador ocupa-se em nos derrubar. Esposas pessimistas e desencorajadoras podem às vezes causar mais prejuízo em seus lares do que o vício das drogas. Maridos que desprezam a família e vão contra as promessas de Deus estão andando em terreno perigoso. Estão seguindo os passos dos 10 espias. Estão novamente repetindo: sim, mas, ou parece bom, mas não temos condições. Os americanos estão enfrentando uma imensa guerra contra o grande C, o câncer. O povo e o governo estão investindo quantias imensas para lutar contra essa horrível enfermidade que ataca milhares de pessoas. Se pelo menos no reino espiritual nos esforçássemos da mesma forma para lutar contra o grande D, o desânimo, ele não mata o corpo, mas a alma. Sua ação sobre o povo de Deus é maior do que se pode calcular. Muitas vezes fico sentada em meu escritório tentando aconselhar casais que sabem que estão com um problema.
estão conscientes dos fatos externos de sua situação, mas também estão tão negativos e pessimistas que dá vontade de gritar. Não há fé nem expectativa no que Deus promete fazer por seu povo. Tente contar todas as vezes na Bíblia que Deus diz: sede corajosos, ou não temais, ou não sejais covardes. A batalha consiste em não nos entregar ao que vemos ao redor, mas em nos apegar às promessas de Deus. O único hospital que pode tratar o grande D é o Hospital da Palavra de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. Apenas ali os nossos espíritos podem ser encorajados. Conversa fiada. O inimigo utiliza pessoas comuns para nos desanimar. Quem provocou todos aqueles problemas aquele dia no deserto não foi um demônio com um tridente nas mãos, apenas pessoas com suas opiniões e reivindicações, pessoas que faziam parte da comunidade israelita, não estrangeiros pagãos, pessoas que todos conheciam e até respeitavam, pessoas escolhidas pelo próprio Moisés. É muito importante tomar cuidado com as pessoas com quem conversamos. Algumas vozes não são boas para nós. Algumas pessoas precisam ser evitadas, as negativas e as que não creem em Deus, pois influenciarão nosso espírito. Deus dará sabedoria para mudarmos de assunto e até mesmo fugir da situação sem as ofender. Emoções à solta. O desânimo é a causa de muitas de nossas reações. Números 14:1 diz: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. O acampamento desmoronou numa imensa demonstração de autopiedade. As lágrimas derramadas diante de Deus são geralmente muito valiosas nas páginas das Escrituras, mas esse foi um choro produzido por incredulidade e por medo. Tenho ouvido determinadas pessoas orar com emoção, mas a falta de fé delas se parece com a dos israelitas naquele dia em suas tendas. Elas não estão realmente derramando a alma diante de Deus com fé, mas antes dando vazão ao seu medo e à sua frustração. As lágrimas dos israelitas logo acabaram em blasfêmia. Acusaram a Deus de tê-los tirado do Egito apenas para morrer. Pense na blasfêmia que há nessa afirmação. E tudo começou simplesmente por terem duvidado de que o Senhor pudesse fazer o que havia prometido. Agora naufragavam, dizendo coisas terríveis contra o Deus de Israel. Então falaram em acabar com Moisés. Versículo 4. O desânimo levou-os do emocionalismo e da blasfêmia à rebelião. As coisas estavam desmoronando. É falta da liderança, disseram. Quantas igrejas desmoronaram depois que os crentes deixaram de se concentrar no poder de Deus e no estalar de dedos? Despejaram o pastor? Vamos parar de acusar o pastor, nossa infância, as circunstâncias ou qualquer outra coisa por causa da nossa incredulidade. Não temos desculpas para não crer no Senhor. Cristo ainda está nos desafiando, como fez a Pedro no lago aquela noite. Embora Pedro estivesse andando sobre as águas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14:30-31. Fé para um longo percurso. Agora percebemos finalmente por que a Bíblia tantas vezes destaca o grande valor da perseverança. Essa virtude não é muito mencionada nos dias de hoje. Apoiamos-nos mais em coisas espetaculares, como grandes pregações e dons espirituais dinâmicos. Mas a fé persistente, que se apega a Deus, suportando todas as diferentes situações da vida, por mais difíceis que sejam,
é algo que precisamos pedir a Deus cada vez mais. Vincent e Daphne Rodrigues são pessoas do tipo confiável, sal da terra, que todo pastor gostaria de ter em sua congregação. Mora no Queens. Ele foi um carteiro de confiança do serviço postal durante toda a sua vida, enquanto ela uma dona de casa dedicada aos 3 filhos. Quando se apresentou como voluntário no acampamento de crianças nas montanhas Catskill, durante um verão, o coração de Vincent foi tocado pelos meninos e meninas que conheceu e que não tinham pais. Ele e Daphne conversavam sobre a necessidade inegável que aquelas crianças tinham de cuidado e amor. Depois de algum tempo, os Rodrigues, já nos seus 40 anos de idade, ofereceram-se ao Exército da Salvação para servir como pais adotivos. Mal terminaram o treinamento e alguns dias antes do Natal de 1988, o telefone tocou à 1 da manhã. Uma menininha desamparada no hospital Beth Israel, nascida prematuramente e já viciada em crack, heroína e morfina por causa da mãe. Precisava de um lar. Finalmente havia chegado a 2,5 kg de peso e podia agora ser entregue aos cuidados de pais adotivos. Sua mãe era uma jovem viciada que evidentemente não podia cuidar dela, pois vivia a maior parte do tempo nas ruas como prostituta. Vincent e Daphne poderiam cuidar da criancinha? Não sabemos nada sobre crianças viciadas, disse Daphne, com o que seu marido, uma pessoa calada, concordou. Estávamos imaginando que receberíamos uma criança sadia, que talvez viesse simplesmente de um ambiente pobre. Sem saber do que estávamos falando, concordamos, contou ela mais tarde. Lá pelas 10 horas da manhã, 2 assistentes sociais estavam à porta deles com um volume enrolado em cobertores. Nas 24 horas seguintes, a família Rodrigues pouco fez além de ficar ao redor da criança admirando. Quando ela chorava, o que acontecia com frequência, passavam-no dos braços de um para os do outro. Tínhamos tanta pena dela, disse Vincent. Foi nosso presente surpresa de Natal. Estávamos felizes por Deus tê-la trazido para nós. Mas a menina não parecia um bebê muito normal, pois o estresse da abstinência das drogas deixava marcas em seu rostinho. Na igreja, ela foi dedicada ao Senhor em um culto de domingo à noite, quando estava com 2 meses de idade, pesando 3 quilos. Fiquei emocionado a entregá-la ao Senhor, e a congregação a adotou como sua. No lar dos Rodrigues, a vida foi se encaixando à realidade de criar uma recém-nascida muito perturbada. Ela se contorcia e se mexia e chorava constantemente, na dor da abstinência. Daphne havia se preparado para as mamadeiras no meio da noite, naturalmente, mas mal esperava ser acordada a cada 2 horas, preparando mais leite para acalmar o desgastado sistema nervoso do bebê. Ela andava de um lado para o outro, segurando a criança bem apertada, para lhe dar uma sensação de segurança. Com o passar das semanas, aquela rotina foi se transformando em mais do que uma provação, para a qual Daphne não estava preparada. Contudo, sentia que Deus os levara a adotar aquela criança. Eu continuava dizendo para mim mesma que Deus tinha sua mão sobre ela, porque permitira que vivesse, embora tivesse apenas 1,5 kg ao nascer, disse Daphne. Ela nem mesmo tinha nome, por isso escolhemos um, segundo a sugestão de nossa filha adolescente. Tiramos um belo nome da Bíblia, Hannah. Daphne imaginou que se colocasse as filhas adolescentes na responsabilidade de cuidar do bebê todas as tardes, quando voltassem da escola, ela poderia pelo menos cochilar a fim de se fortalecer para a noite que viria a seguir. Caso contrário, 1 hora de sono por noite era o máximo que podia esperar.
Até o sono de Vincent era interrompido. Mas mesmo quando ficava exausta ou não me sentia bem, eu continuava. Lembra-se, Daphne? Eu tentava acalmá-la com música cristã durante o dia, uma gravação em particular. Eu te exalto, de Phil Driscoll. Parecia acalmá-la quando se sacudia no seu bercinho. Nós a tocávamos todos os dias e o choro se acalmava. Quando eu os encontrava na igreja e perguntava como iam, Daphne sacudia os ombros quando dizia: Pastor, realmente está difícil. Ela precisa de mim a noite inteira, parece não conseguir dormir. Fiquei preocupado com eles e mais uma vez pedi à congregação que continuasse apresentando a situação dos Rodrigues diante do trono da graça de Deus. Depois de algum tempo, a saúde de Hannah melhorou. Ganhou peso. No final do primeiro ano, começou finalmente a dormir a noite inteira. Começou a engatinhar e a andar. Mais tarde do que o normal, mas era de esperar. E agora era hiperativa. Com uma rotina firme de amor e orações, Hannah foi se desenvolvendo. Contudo, quando pensava nos anos escolares, Daphne via problemas. Aquela criança seria capaz de ficar quieta e aprender? Ela mandou que Hannah fosse examinada para ver se tinha distúrbios, falta de atenção, e isso levou à matrícula em um programa de educação especial dos 3 anos e meio aos 5. O programa tinha o benefício adicional de dar à mãe cansada um descanso muito necessário da vigilância diária. Quando Hannah chegou aos 5 anos de idade, Vincent e Daphne adotaram-na formalmente. A tinta mal secou nos papéis de adoção, fazendo-os permanentemente responsáveis por Hannah, quando um novo problema surgiu. Hannah pegou um resfriado do qual não conseguia sarar. Seu rosto ficou seco e manchado. A situação foi tal que finalmente Daphne levou ao médico e pediu um exame físico completo. 2 dias depois, uma enfermeira telefonou. Vocês precisam voltar para uma consulta. Por quê? Daphne perguntou. O que há de errado? Bem, uma coisa que parece que não está bem. As enzimas em seu fígado estão elevadas demais. Precisamos fazer os testes de novo. Logo a verdade apareceu. A menininha, já tendo lutado contra o vício das fortes drogas de sua mãe biológica, também tinha hepatite C, enfermidade gravíssima que desgasta a energia, às vezes tornando amarelo os olhos e a cor da pele e destruindo o fígado com o passar do tempo. Ó Deus, como aconteceu isso? Daphne chorava. Afinal, já estávamos conseguindo. Por que isso não foi descoberto quando ela nasceu? Tantas perguntas, poucas respostas. O desânimo atacou a família. Quando me contaram a má notícia, percebi que nova batalha de fé a favor de Hannah começara para todos nós na igreja. Pedimos esforço do grupo de oração do Brooklyn Tabernacle, grupo que intercede 24 horas por dia, 7 dias por semana, dos membros do coral e de todos os que pudessem se prontificar. Concordamos que Deus havia criado aquela criança e a fizera atravessar por todos os terrores da eliminação das drogas, e agora estávamos unidos em fé contra essa nova ameaça. Deus deve estar planejando usá-la para algo especial, dissemos. Depois de algum tempo, com a ajuda do Exército da Salvação, os Rodrigues conseguiram a ajuda de um grande especialista no Hospital Infantil Schneider, no complexo médico judeu de Long Island, que assumiu o caso de Hannah. Colocaram-no em um regime de medicação para combater a enfermidade. Vincent revestiu-se de coragem para dar ele mesmo as injeções na filha, que eram necessárias 3 vezes por semana nos 18 meses seguintes. A condição de Hannah estabilizou-se. Nas séries fundamentais, Hannah lutou para aprender.
Daphne estava frequentemente nos corredores da escola, trabalhando com os professores para encontrar soluções para a menininha. Gradualmente começou a melhorar. Nunca desistiram, fosse qual fosse o novo obstáculo. Simplesmente se recusaram a parar de lutar por Hannah. Hoje a hepatite C de Hannah está cedendo e ela deixou de tomar medicamentos. É uma linda menina com um bonito rosto redondo e um belo sorriso, apesar de tímido. Estamos apenas confiando que o Senhor vai curá-la completamente, diz Vicente. Que testemunho ela será capaz de dar nos próximos anos? Às vezes digo à minha filha, um dia você vai se colocar no edifício mais alto da cidade e dizer isso a todo mundo. Ela sempre sorri quando digo isso e eu também. O milagre está a caminho. Permaneça no curso. O apóstolo Paulo sabia que essa espécie de persistência espiritual era vital para seus filhos espirituais. Ele lhes disse que nunca parou de orar por eles para que fossem fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força de sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses 1, versículo 11 e 12. Ele os colocou carinhosamente diante de Deus, para que pudessem prosseguir, fosse qual fosse o ataque à sua fé. Muitos dons e talentos sensacionais pouco significam ao longo do percurso. Quanto mais vivo, mais admiro pessoas que simplesmente andam com Deus. Não sobem nem descem. Não vão para a direita nem para a esquerda. Estão sempre firmes no percurso, louvando a Deus e crendo em sua palavra. Assim como nosso corpo precisa de força para se manter funcionando, nosso espírito precisa de persistência. Quando a nossa fé fica enfraquecida com o desânimo, vacilamos quanto às promessas de Deus. Lutamos para dizer não à tentação. É fácil concordar com o diabo. O grande D ameaça extinguir nossa vida espiritual. Mas com Deus podemos ter o poder de resistir ao desânimo. Ele pode nos dar o espírito de Caleb e Josué para triunfar, apesar das dificuldades que enfrentamos. Observe que Paulo orava pedindo persistência. Não era algo que pudesse transmitir por meio de ensinamento verbal aos crentes colossenses. Essa maravilhosa força tinha de vir diretamente de Deus, do trono da graça. E ela vai continuar vindo enquanto continuarmos orando e confiando em Deus. Olá, graça e paz a todos. Meu nome é Valquíria e nós estamos aqui em nosso canal Declarando Vida. Se você gostou de ouvir esse audiobook, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito ainda. Muito obrigado por sua presença aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida, toda a sua família, toda a sua casa. Um grande abraço.